Ok, pessoal, chegou finalmente a hora da gente criar o nosso cluster no SS e configurar o Fargate para poder rodar a nossa imagem do Docker que a gente configurou o nosso Node.js. Então, essa daqui é a parte que está faltando. Vamos voltar no console da AWS para poder criar o nosso SS. Então, aqui no console, a gente vai procurar por SS, Elastic Container Service, é esse mesmo. Vou clicar. Como eu não tenho nada configurado, ele está me dando essa landing page. Então, eu vou clicar em Get Started. Aqui eu preciso criar um cluster. Então a primeira coisa que eu preciso criar é o cluster. E se a gente abrir um menu lateral aqui, a gente pode ver que a gente tem o nosso ECR e os repositórios. A primeira coisa que eu vou fazer é voltar para a interface antiga, pois essa interface nova ela é bugada, já faz uns 2 meses que eu tentei utilizar e até hoje eles não conseguiram deixar ela funcionando legal. Então eu sugiro você a desligar a versão nova e utilizar a versão antiga. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é criar o nosso cluster. Então eu vou clicar aqui, Create Cluster. A gente vai selecionar Network Only para poder utilizar com o Fargate. Então eu vou clicar e vou descer aqui, Next Step. E eu vou dar um nome para o nosso cluster. Então eu vou chamar de FNA Cluster. Eu não vou criar uma VPC, pois a VPC eu criei anteriormente. E eu não preciso adicionar nenhuma tag. Eu vou habilitar esse Container Insights para poder gerar mais logs no nosso CloudWatch. E, ok, cluster criado. Se eu olhar o meu cluster, ele não tem nenhum serviço e também não tem nenhuma task. Então, o que a gente precisa fazer agora? Se a gente voltar aqui no nosso diagrama, a gente tem a nossa task. E a task em si é o blueprint, seria uma cópia do nosso container com as configurações necessárias. Mas antes de criar uma task, a gente precisa criar uma task definition, que seria as configurações que essa task vai ter, que o container vai ter. Então, vamos voltar lá. E aqui em task, o que eu vou fazer? Eu vou subir aqui e vou vir em task definitions. Eu tenho uma task definition que eu criei para outra aplicação. Então vamos lá, criar uma nova task definition. Então, eu vou clicar nesse botão, Create New Task Definition. E aqui novamente a gente vai selecionar o nosso Fargate. Então o preço ele é baseado no tamanho da task e o Fargate ele requer que a rede seja o modo AWS VPC. E por que esse AWS é VPC? Porque se a gente voltar no diagrama, a gente precisa desse Elastic Network Interface para poder conectar com o nosso Net Gateway. E o bom desse AWS VPC é que ele já cria esse recurso para a gente. Então a gente não precisa se preocupar em criar ele, pois ele vai ser criado automaticamente pela AWS quando ele criar a task, quando ele subir a task. Então vamos voltar aqui, eu vou selecionar Fargate e eu vou clicar em Next Step. Ok, a próxima tela a gente precisa configurar a nossa Task Definition. Então a gente vai dar um nome. Então nesse caso, FNA TD de Task Definition. A gente vai utilizar o Fargate. E aqui a gente pode selecionar uma role. Mas como a gente não está conectando com nenhum serviço na AWS, a gente não precisa colocar essa role. A gente pode deixar como none. Aqui o Network Mode, ou seja, o modo de rede, a gente vai deixar AWS VPC. E aqui embaixo a gente precisa setar IAM role. Então a gente pode criar uma nova role, que ele vai criar uma role parecida com essa aqui. Depois a gente pode dar uma olhada na página do IAM para ver como que ele vai criar essa role, quais permissões ele vai dar para ela. Aqui eu vou selecionar o tamanho da memória que eu quero, então eu vou colocar 0,5 e o tamanho da CPU. Então no meu caso eu vou colocar 0,25, colocar os menores números possíveis. Aqui eu preciso definir algumas configurações do nosso container, então eu vou clicar Add Container. E eu preciso dar um nome para o nosso container. Então, o nosso container vai chamar FNA Randall Dog, por exemplo. E eu vou duplicar esse cara aqui e eu vou ECR para a gente pegar a URI da nossa imagem. Então, no nosso Fargate, aqui eu tenho a minha imagem e eu vou copiar a URI da minha imagem. Copiei, vou voltar aqui e vou colar aqui. Maravilha, não preciso mexer nessa opção, não preciso mexer nessa. E aqui no Port Mappings, lembra que a gente selecionou a porta 3000, então eu vou deixar a porta 3000 também. E como a gente não tem host, pois é a AWS que está gerenciando, a gente só coloca a porta do container. E o resto a gente vai deixar como padrão, a gente não precisa mexer agora. Então tem várias opções, muitas opções. Então vamos adicionar.
Ok, adicionado. A gente não precisa habilitar o Service Integration, nem esse Proxy Configuration e nem esse Log Router Integration. Também não precisamos configurar volumes. E é isso. Vamos criar a nossa Task Definition. Ok, criou. Então ele criou a nossa Task Definition e também o nosso CloudWatch Log. E também essa nova Role. Então se eu clicar aqui, vamos ver. Ele abre uma página da documentação da AWS. Então provavelmente aqui ele fala as permissões que ele dá. Então está aqui as permissões que ele dá. Ele dá permissão para o nosso ECS conseguir ler as imagens do nosso ECR e também criar e colocar logs no CloudWatch. Bem simples. Vamos View Task Definition. E aqui está um resumo da nossa Task Definition. Ok? Então vamos voltar ao nosso cluster. Vamos clicar no nosso cluster. Aqui você pode ver como cartão ou como lista. Então vamos clicar aqui e a gente vai criar o nosso serviço, já que a gente tem a nossa Task Definition. Então vamos Create. A gente vai utilizar o Fargate. Na Task Definition, a gente vai colocar a task que a gente criou. Então a gente vai colocar a última versão, que é a revisão número 1. Aqui o cluster e aqui o service name. VNA random dog. O service type é réplica, então a gente vai replicar as nossas tasks. E eu quero rodar 2 tasks. Aqui a quantidade de porcentagem para poder estar saudável no nosso serviço. E essa aqui é a porcentagem de quanto que a gente pode subir quando a gente fizer um deployment. Falando em deployments, o nosso type vai ser o nosso role update. O que isso quer dizer? Que ele vai subir as novas tasks definition onde tiver. E só depois que elas estiverem saudáveis, ele vai baixar ou ele vai parar as tasks antigas. Se eu tiver 2 tasks definition e eu subir a segunda, ele só vai parar a primeira depois que a segunda estiver saudável. Ok? Aqui eu posso deixar como está. E vamos, next step. Vamos subir aqui. E aqui a gente vai selecionar a VPC para o nosso cluster. Então a gente vai selecionar a VPC que a gente criou, que é essa daqui, pois a default eu não quero. As subnets, a gente vai colocar as nossas tasks na subnet privada. Então se a gente olhar no nosso diagrama, a gente vai colocar o nosso Fargate e a nossa task aqui no privado. Então a gente vai selecionar privado A e privado B. Beleza? E o Security Group, ele vai estar criando esse Security Group para nós. A gente vai deixar do jeito que está. E a gente quer que ele auto-assign os IP públicos para as nossas tasks. Então, beleza, aqui embaixo a gente tem o nosso Health Check Grace Period. Então, ele está falando que requer um Load Balancer. A gente vai selecionar o nosso Load Balancer, que vai ser o nosso Application Load Balancer. Aqui ele já preencheu o Load Balancer para nós. E aqui em cima a gente vai colocar, por exemplo, 30 segundos, que ele vai esperar para poder começar a fazer o Health Check. A gente precisa clicar nesse botão, a gente precisa adicionar essa porta para o nosso Load Balancer. E aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar o nosso 80 HTTP. E aqui a gente vai selecionar o nosso Target Group. Feito isso, ele vai preencher o restante para nós. E aqui ele está colocando o nosso Health Check com as configurações que a gente definiu. E o Target Type vai ser no IP da nossa task. Maravilha, a gente não precisa habilitar essa opção. A gente não tem Service Discovery. Então, clicando em Next, a gente não está setando Autoscaling. Então, a gente vai pular essa parte. E aqui vai ser uma revisão do que a gente configurou anteriormente. É basicamente isso. Então, eu vou criar o nosso serviço. O nosso serviço, o que ele vai fazer? Ele vai tentar subir 2 tasks utilizando a Task Definition que a gente criou anteriormente. Então, eu estou aqui em Task, na abinha Tasks. E aqui está no nosso Task Status, que é Running, que é rodando. Se eu tentar atualizar, ele está tentando subir as nossas tasks. Então, vamos esperar um pouquinho. Está pendente. Então, eu atualizei aqui, depois de mais ou menos uns 2 minutinhos, ele está tentando provisionar uma nova task. E se a gente for aqui em Stopped, nas tasks que foram paradas, a gente tem esse Stopped. E se a gente tentar ver o que aconteceu, ele fala que ele não conseguiu puxar as senhas ou fazer a autenticação no registry. Isso é devido porque a gente não configurou o nosso Net Gateway. Ou seja, se a gente voltar aqui no nosso diagrama, a gente pode ver no nosso Dockerfile que o nosso container está tentando acessar a internet para poder instalar as dependências da nossa aplicação. Mas como a nossa task está dentro da nossa private subnet,
ele não tem acesso à internet. E é por isso que a gente precisa colocar um Net Gateway. Então é dessa forma que a nossa task dentro da subnet privada consegue acessar a internet sem se expor para a internet. A gente precisa do nosso Net Gateway. Então vamos lá, vamos criar o nosso Net Gateway. Então aqui o que eu vou fazer? Vou procurar por VPC. E aqui no menu lateral, se eu descer um pouquinho, a gente tem os nossos Net Gateways. Então eu vou clicar. Eu não tenho nenhum criado, então vamos criar um. Então vamos dar um nome. E aqui a subnet que a gente quer associar. A gente precisa colocar ele na subnet pública, certo? Então vou colocar na public A. Deixa eu ajeitar o nome aqui. E eu quero que ele crie esse Elastic IP. E é assim que ele consegue se comunicar com a internet. Então vamos clicar, OK. E vamos criar o nosso Net Gateway. Maravilha, está criando. Vamos criar mais um para o nosso subnet B. Então, vamos criar mais um aqui. E vamos colocar na subnet public B. Vamos alocar o nosso IP e criar ele. Vamos voltar à nossa lista. A gente pode ver que ele está sendo criado. Após feito isso, a gente tem que ir nas nossas route tables, para a gente poder configurar a rota para o nosso Net Gateway. Então vamos clicar aqui e a gente vai atualizar a nossa private. Então vamos clicar aqui. E nas rotas, a gente precisa adicionar mais uma rota. E quais seriam essas rotas? Seria a rota para a internet. Porém, a gente não vai dar para o nosso Internet Gateway, e sim para o nosso Net Gateway. E aqui a gente vai colocar o nosso A e também o nosso B. Lembra? A gente criou dois. Então, Net Gateway, A e B. E se eu tentar salvar, eu vou tomar um erro, porque a gente só pode colocar o mesmo endereço apenas uma vez. Então, deixa eu voltar aqui e eu vou remover o nosso B. Então, salvei. E OK. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar outra private route table para poder acomodar o nosso Net Gateway B. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Legal. Vamos criar. Deixa eu arrumar o nome dessa minha private route table. Vou colocar A para ficar bem visível. E eu preciso desassociar uma subnet. Então, aqui, Subnet Associations, eu vou remover a B. Então, deixa eu remover aqui e save. OK. Route tables. Agora eu vou na nossa B e vou associar a nossa subnet. Private B. OK, agora sim. E se eu for na nossa B novamente, eu vou em Subnet Associations. Aliás, vou em Rotas e vou adicionar mais uma rota, internet, e o nosso Net Gateway B. Agora, se a gente voltar no nosso ECS, será que as nossas tasks já inicializaram? Então, deixa eu abrir uma nova aba. Aqui no meu cluster, deixa eu abrir. Em nossos services, eu tenho 2 como desejado e 2 como running, como rodando. Então, se eu for nas minhas tasks, eu posso ver que está rodando. Maravilha! Só que eu preciso fazer mais uma alteração antes da gente poder testar a nossa aplicação. Então, eu vou vir aqui em cima e vou update cluster. Não vou atualizar o cluster, deixa eu voltar. Eu vou vir em service, eu vou clicar no meu service e vou tentar atualizar o meu service. Aqui no meu service, eu vou vir em next. E aqui em cima, eu vou abrir meu security group. O security group, ele está aberto. A gente não mexeu nele, pois a gente deixou a configuração default que já vem na hora que a gente está criando o nosso serviço. Então, deixa eu clicar aqui, que é esse cara aqui. Então, vou clicar. E aqui no security group do nosso serviço, eu vou editar a inbound rules. Eu preciso alterar e dar permissão para o nosso load balancer, para o security group do nosso load balancer. Então, eu vou deletar essa regra e vou adicionar uma nova. Aqui eu vou colocar ao TCP e aqui no custom eu vou procurar por ALB, que é o security group do nosso load balancer. Eu vou salvar essas alterações. OK, alterações salvas. Agora, se eu procurar para o meu load balancer, vai estar em EC2. E eu descer um pouco aqui, load balancers. Eu tenho esse DSN name, eu vou copiar e vou tentar abrir para ver o que acontece. Parece que a nossa aplicação está rodando. Eu vou inspecionar o elemento
Vou em Network, vou aumentar o zoom. Aqui também. E eu vou clicar aqui para ver os nossos Randall Dogs. E parece que está funcionando como esperado. O nosso Health Check está sendo testado pelo nosso Load Balancer. Retornou 204, está funcionando. Maravilha. E é isso, nossa aplicação está rodando perfeitamente. Se a gente voltar no nosso Load Balancer de novo, a gente for nos nossos Listeners, a gente pode ver que a gente tem o nosso Listener e que ele está encaminhando o tráfego para o nosso Target Group. Se a gente abrir o nosso Target Group, a gente pode ver aqui os detalhes. A gente tem um saudável, nenhum, vamos dizer, doente. E aqui a gente tem 4 que está sendo deletado. Então, se a gente vier em Targets, aqui a gente tem os nossos Targets, as nossas tasks, e apenas uma está saudável. Agora sim, depois de alguns minutinhos, nosso Target Group foi atualizado. E a gente tem o nosso Health, as nossas tasks. A gente tem 2 saudáveis, ele ainda está drenando uma task. Ok, depois de alguns minutinhos, ele removeu a task que estava sendo drenada. E agora a gente tem as 2 tasks rodando saudáveis. Então, se eu atualizar, a gente pode ver que elas estão saudáveis. E cada uma rodando em uma Availability Zone diferente. Ok, se a gente voltar no nosso diagrama, a gente completou a nossa aplicação. A parte do IAM e a parte do CloudWatch foram criadas automaticamente pela AWS. Então, só para recapitular, se a gente voltar aqui, a gente for no nosso Amazon SS e a gente for em Task Definition. A gente vai selecionar a nossa Task Definition, abrir a revisão, que é a primeira, e aqui a gente tem a nossa Role. Então, se eu clicar, eu vou ver as permissões que a AWS criou para nós, aqui na IAM. Então, se for em Permissions, a gente pode ver a policy e as permissões que ele tem acesso. Então, basicamente, é puxar a imagem do OSR e criar logs no CloudWatch. Uma vez que você cria logs no CloudWatch, ele vai criar automaticamente para você os logs lá. E para poder ver os logs, como que a gente vai fazer? A gente vai vir em ECS, a gente vai vir em Clusters, a gente vai no Cluster, a gente vai no Service Name, e a gente vai em Tasks. Na task que você quer ver, você vai clicar nessa hash e você vai clicar nessa aba Logs. E aqui a gente pode ver os logs. A gente pode ver que quem foi responsável por essas chamadas aqui não foi aquela task, foi a outra task. Então, se eu tentar atualizar, dessa vez foi essa task que foi responsável por essas requests. Então, se eu atualizar, a gente vai ter mais logs. Mas se eu voltar na outra task, vou voltar aqui no meu cluster. Se eu abrir essa task, a gente pode ver que a gente tem os logs referentes à outra entrada. E quem está sendo responsável por redirecionar as requests para determinada task é o nosso Load Balancer. Ele que decide para onde que ele quer enviar. E com isso a gente encerra a nossa aplicação. No próximo vídeo a gente vai destruir a nossa infra, pois como eu disse no vídeo anterior, o Load Balancer está rodando, o nosso ECS está rodando. Isso vai gerar custo e a gente não quer custo indesejado. Então eu te vejo no próximo vídeo para a gente destruir tudo. Um abraço, até lá.